Eu quero convidar a Érica. Vem cá, Érica, por favor. Diga oi para a igreja. Oi. Estava no mercado esses dias. É isso? Fala aí no microfone. Fui. Foi, né? E o que você sentiu? Fala no microfone. A presença de Deus dentro do Mufato do Norte Shopping. Fala alto, põe volume na irmã ali. Dentro do Mufato do Norte Shopping, eu senti a presença de Deus, amém? Quase falou em línguas. Dentro do mercado, sentiu a presença do Espírito Santo. Jesus ia batizar ela, ela falou, só que eu me fechei. Aí diz ela assim, chorei igual uma doida. Aleluia. Meu avô era um homem muito retido, muito controlado. Ele trabalhava na estrada de ferro. E um dia Jesus batizou ele com o Espírito Santo lá, pintando um vagão da estrada de ferro. Ele pintando e orando, o Espírito Santo veio, ele começou a falar em outras línguas lá no trabalho, e ele não parava mais de falar em línguas estranhas. Deu a hora de ir embora, e todo mundo, tchau nosso amigo, tchau. Ele escondia o rosto com o chapéu, não conseguia falar tchau, não conseguia falar português, só falava em línguas estranhas. Aleluia. E o Senhor, Ele começou a fazer uma obra nesta igreja. O Senhor está mudando a nossa estação. Já é primavera. Aleluia, já é primavera. Aleluia, este lugar florescerá pela beleza da presença de Jesus. Eu quero ler só um versículo, se você trouxe a sua Bíblia e quiser ler comigo, só um versículo, porque depois nós vamos pensar juntos a palavra de Deus. Gênesis 2, versículo 7. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Gênesis 2, o versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem veio a ser alma vivente. Amém? Você quer ler junto comigo? Vamos ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alguns irmãos já estiveram conosco pela manhã, e eles quiseram estar outra vez para nos ajudar nesta noite, porque a igreja está se unindo num esforço, nós estamos numa busca pela presença de Deus. E nós sabemos que foi o Senhor que começou isso, não fomos nós. Então já está acontecendo, mas Ele trará à luz, Ele tornará conhecida as suas obras. Então eu louvo a Deus pela sua vida que veio aqui à noite, e eu agradeço também por você que esteve de manhã e está outra vez aqui. Sinta-se bem-vindo, sinta-se amado, acolhido neste lugar. Olha o que a palavra de Deus diz: formou Deus o homem do pó da terra. E é isso que nós somos. Quem aqui já viu a exumação de um cadáver? Quando a família usa o mesmo jazigo para sepultar outra pessoa, e então é tirada aquela pessoa que estava lá sepultada, tem um tempo para isso, e quando tira, só tem a ossada.
e se demorar muitos anos, em muitos casos nem isso não sobra mais, desmancha totalmente e vira em nada. E por isso que a palavra de Deus diz que o homem era pó e ao pó tornará. Então, o ser humano é isso. Abraão, ele diz assim em Gênesis no capítulo 18, versículo 27, como que eu me atrevi a falar com Deus se eu sou somente pó e cinza? É isso que nós somos. Pó e cinza. Eu gostava e gosto de uma canção do trio Alexandre, quando eles cantam, eu era barro, para nada eu servia, eu não me movia e não tinha vida em mim. Você pode pegar uma porção de barro na sua casa e separar ela em algum lugar, e não importa o que você faça, vai continuar sendo barro, não vai se multiplicar, não vai crescer, pode passar o tempo que for, é barro. E a palavra de Deus diz que o homem foi formado do barro, do pó da terra. E notem, irmãos, aquela porção de barro que ali estava, nem sabia que era barro, não percebia o mundo à sua volta, não sabia nem de Deus, nem de si mesmo. E eu nunca achei, irmãos, na palavra de Deus, algum texto que diga que Deus fez um boneco de barro, eu nunca achei. Mas você viu a leitura, diz que o Senhor soprou nos narizes do homem. Então é certo dizer que ele fez um boneco, você entende isso? Nós podemos deduzir dessa declaração que o Senhor fez um boneco porque para soprar no nariz daquilo que ainda não existia. É certo pensar que Deus fez um boneco de barro. Mas olhe que interessante, igreja. Aquela terra que antes estava ali no chão era somente barro, pó e cinza. Não sabia de si mesma, não sabia da natureza, não sabia de Deus. Como diz o trio Alexandre, não se movia, não havia vida em mim. No momento em que Deus separa um bocado daquele barro para fazer esse boneco, continua sendo barro. E se para fazer um boneco de barro eu preciso de um pouco de água, acrescentou água e virou barro do mesmo jeito. E a hora que ele tinha terminado um boneco, já tinha vida? Não tinha vida. Note só, minha irmã, já estava na mão de Deus, mas ainda não tinha vida. Deus já havia amassado, Deus já havia tocado, mas não tinha vida. E foi num instante minúsculo de tempo, quando Deus soprou os narizes daquele boneco, aí ele veio a ser alma vivente. Olha só, Jó, ele diz, no capítulo 33, versículo 4 do seu livro, o Espírito de Deus me formou, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que lindeza, o Espírito de Deus me formou, mas foi o sopro do Todo-Poderoso que me deu vida. Nós precisamos compreender isso, igreja, porque eu posso estar na igreja, posso estar batizado nas águas, eu sou membro da igreja, Deus já tocou em mim, Ele já está trabalhando em mim, e Ele já está trabalhando em cada um que aqui está. E talvez alguém fale, se o pastor soubesse a minha situação, não diria isso. Bem, qual o teu interesse nesse lugar? Todos os nossos interesses estão da porta para fora. Os nossos interesses, eles são carnais, eles são mundanos, eles são alimentados pelos sentidos. Quem foi que nos trouxe aqui para dentro? Que atração é essa?
Senhor colocou em nós um desejo. Hoje eu vou à igreja. Então note que o Senhor, Ele já está trabalhando. Assim como aquele barro já era de Deus, assim você já é de Deus. Eu já sou de Deus. Mas para muitos ainda falta algo. Quem sabe você já viu um cadáver. Eu acho tão chocante um cadáver. E eu me refiro àquele que não foi despedaçado, que não foi desfigurado. Aquela pessoa que morreu, os olhos estão ali, o cérebro, o coração, os órgãos, os membros, a aparência, mas não tem vida. E talvez você já viu ao vivo, infelizmente, ou num canal do YouTube ou pela televisão, uma pessoa que foi vítima de um acidente e ficou inerte à beira da estrada e foi dada como morta. As pessoas que viram a gravidade do acidente diziam que estava morta, mas de repente vem a ambulância e desce o paramédico, e o paramédico corre lá e sopra na boca da pessoa, e sopra de novo, e faz massagem cardíaca, e faz respiração boca a boca, insuflando o pulmão, empurrando o ar para dentro. É ou não é? E aquela pessoa que já estava roxa, ficando preta, os lábios pretos, escuros, dada como morta, e o paramédico sopra outra vez, e faz massagem, sopra outra vez, e de repente a pessoa... Eu já vi cenas de quadros tão graves que alguns paramédicos já haviam desistido do acidentado, porque diziam, não há mais nada que possa ser feito, não há mais esperança. Mas é que algum deles sabia que atrás daquela mulher ali tem um marido, tem filhos, tem netos, tem uma casa. Aquela mulher que acidentou lá no trânsito, dirigindo a sua moto, o paramédico sabe, ela estava indo na escola buscar uma criança. Percebeu? Aquele homem que está lá é um chefe de família, é dele, do seu trabalho, que sai o sustento de uma casa. Então o paramédico, ele não vê um cadáver, ele vê vida atrás daquilo. Nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, porque ainda que alguém esteja aqui só o cadáver, espiritualmente roxo já, não tem mobilidade, não tem mais respiração, e você está apagado, você não sabe mais da sua vida espiritual, não tem fome de Deus, nem das coisas de Deus, mas o Senhor nos trouxe a esta UTI espiritual, para soprar sobre você, para soprar outra vez, aleluia, e você voltará vivo para a sua casa, você voltará ressuscitado para a sua casa, voltará restaurado para a sua família, aleluia, e assim como o paramédico olha para aquela pessoa e sabe que através dela, além dela, alguém espera por alguma coisa, assim também nesta noite, quem sabe eu olho aqui e eu não consigo ver tão longe, mas o Espírito vê uma pastora, uma missionária, um operador de milagres, quem sabe uma nação do mundo esperando por um missionário, e o missionário está onde? Está aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 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 O Espírito Santo sabe. Esse crente parece só um cadáver, mas é Ele que é guardado, é Ele que operará os milagres. Então o Senhor quer soprar outra vez o Espírito Santo. O Senhor quer restaurar a sua fé. Você que foi chamado para operar milagres. Há uma palavra profética no seu coração, há uma pregação nos seus lábios, há uma unção
destinada a você, mas a sua vida espiritual está inerte, imóvel, parada. Mas olha só o que o Senhor Jesus fez. Diz a palavra que chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Diz que chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha só, querida igreja, o Senhor Jesus estava falando com quem? Com a nata da igreja, os 11 apóstolos, aqueles que tinham restado. Judas não está mais com eles, eram os melhores. Mas o Senhor Jesus sabia que assim como lá no jardim, aquele barro separado por Deus para fazer uma obra, aquela terra amassada, que o Senhor separou, ainda não era nada, precisava o sopro de Deus. Assim Jesus sabia, aqueles apóstolos, eles já eram do Senhor, eles já eram a base da igreja, mas algo precisava acontecer, eles tinham que receber o Espírito Santo. E assim eu e você, assim é a igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Frequentemente nós nos deparamos com uma questão. Eu quero dizer para a igreja, como teólogo, presta atenção, como teólogo, eu concordo que uma pessoa possa se apresentar como batizada com o Espírito Santo, sem falar em outras línguas, como teólogo, na teoria. Mas eu vou dizer agora como cristão, como crente, a minha prática, a minha experiência de vida dentro da igreja, eu nunca vi uma pessoa que não tenha sido batizada com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, que pregue, que ore, que cante, que ordene, que ministre, com a mesma autoridade daquele crente que foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. A pessoa pode pregar muito bem. Eu sei dizer nome de pregadores famosos do Brasil e do mundo, e eu sei dizer nome de pregadores famosos que não são batizados com o Espírito Santo, que não falam em outras línguas. Eles pregam muito bonito, eles têm sublimidade de palavra, eles têm uma articulação, uma argumentação teológica profunda. É agradável ouvir eles falar, mas o ministério deles nem de longe se compara com aqueles pastores que falam em outras línguas, que profetizam, que revelam, aleluia. E nesta noite Deus está chamando esta igreja e dizendo: eu quero te usar de um modo especial, aleluia, eu quero te usar de um modo diferenciado. Receba o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, fale em outras línguas, fale em outras línguas. O Senhor quer dar variedade de línguas, aleluia. Olhe só, querida igreja, na experiência de Atos capítulo 2, nós encontramos que os crentes pelo Espírito falavam em outros idiomas desta terra. É verdade, se alguém disser isso para você, é verdade. 1 Coríntios 13. Você tem isso em Atos 2 e em 1 Coríntios 13, falar em línguas humanas. Mas Paulo também diz falar língua dos anjos. Está bem até aqui? Falar língua dos anjos. Agora veja uma coisa. Alguém aqui pode, pelo Espírito, falar inglês, francês, japonês, mandarim, uma língua que você nunca estudou? Eu creio, o Espírito Santo pode sim capacitar você. Um amigo meu, o pastor Ulisses, ele contou a experiência de um árabe que estava num culto na igreja dele. E quando terminou o culto, veio aquele árabe conversar com o pastor e disse: fiquei tão feliz,
porque aquela pessoa da sua equipe me ajudava a entender a pregação, porque ainda que eu fale português, tem coisas que eu não compreendo. E ele falou, mas aqui na minha igreja não tem ninguém que fale árabe. Tem sim. Não tem aquele lá. Não, ele é batizado com o Espírito Santo. Olha só, enquanto o pastor pregava, aquele crente falava em árabe, mas ele não sabia, porque ele nem sabia o que estava falando. E a pessoa do lado estava tendo a interpretação da pregação do pregador, conforme a língua e a cultura daquele homem. Aleluia! Oh, aleluia! Essa é a experiência número 1, registrada em Atos 2. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de falar a língua dos anjos, só que aqui tem um problema. Quando você fala a língua dos anjos, os anjos de Deus entendem, os demônios também entendem, porque também são anjos. É o nível 2. Quando você fala na língua dos homens pelo Espírito, uma pessoa que entende aquela língua vai compreender o que você está falando. Quando você fala a língua dos anjos, os demônios também entendem, mas a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, você não precisa abrir, depois se você quiser, eu mando para você, 14, versículo 2, olha o que diz, porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, aleluia, é o nível 3, é o crente que pode falar uma língua diretamente com Deus. Aleluia! E eu creio que Deus está nos chamando para essa experiência. Quando o papai era missionário na Patagônia, um lugar muito gelado, às vezes a temperatura cai para menos 18 graus. Eles foram como missionário, não conheciam o lugar, não tinham roupas próprias. Depois descobriram que usando os casacos que nós usamos aqui e as roupas que nós usamos aqui, os punhos e os tornozelos ficam todos queimados de preto por causa do frio, descasca, faz ferida, porque não é uma roupa própria para aquilo. E uma noite, quando o papai estava viajando, ele e minha mãe, a Priscila, o Joab e o Elienai, que eram crianças, e tudo que o papai tinha era uma tendinha muito simplesinha, nada a ver com aquele lugar, mas ele estava tão cansado, ele armou aquela tendinha e começaram a dormir. E quando chegou de madrugada, meu pai acordou de frio, congelando de frio. E ele olhou para minha mãe congelada, os três tudo congelado. E meu pai pensou assim, meu Deus, nós vamos morrer de frio nesse lugar. Eu não dou conta de dirigir, estou acabado. Só ele dirigia. Essa tendinha não protege nada. Ele pensou, eu vou começar a orar nesse lugar. Os outros tudo já frio. E ele começou a orar. Essa é a diferença. Nunca esqueça, essa é a diferença. Quando o Espírito encher você, ele vai encher. E você vai profetizar e vai revelar e vai falar em outras línguas. Essa é a diferença. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela crê que Deus vai inventar uma coisa. E papai começou a orar, e começou a orar, e começou a falar em outras línguas, e começou a falar em outras línguas. De repente ele viu que a tendinha perdeu o teto. Ele viu a glória de Deus, Deus falava com ele falava com Deus, ele falava assim, eu não entendia nada, eu não entendia absolutamente nada, e eu falava em línguas estranhas, a glória de Deus resplandecendo na noite, de repente um calor de Deus encheu a tenda, eu estava quente, a mamãe estava quente, todos quentes, aleluia, Tofar, Keremassai, Alandeshia, Vikiafar, aleluia, oh aleluia, aleluia, essa é a diferença, porque para você falar em línguas, você não pode mais ter vergonha de ninguém, porque é uma coisa completamente louca, sem sentido, tanto que as próprias pessoas em Jerusalém disseram, está todo mundo bêbado, está todo mundo bêbado, aleluia, já pensou 120 crentes falando em outras línguas? As pessoas que vinham de outras terras para a festa de Pentecostes, olhando aquelas pessoas falando em línguas, e eles falaram, está todo mundo bêbado, está todo mundo bêbado. E o apóstolo Pedro se coloca em pé e diz, varões irmãos, aqui não tem ninguém bêbado, aleluia, aqui não tem ninguém bêbado,
O que está acontecendo aqui, o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os mancebos terão visão, e até os servos e as servas derramarei naquele dia o meu espírito. Receba o Espírito Santo no nome de Jesus, no nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Aleluia! Mas há um segredo, queridos irmãos. Há um segredo. Aleluia! Em Lucas, no capítulo 24, o Senhor Jesus disse para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha a instrução: fiquem em Jerusalém. E quando lemos o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor ressuscitado se apresentou uma vez a mais de 500 irmãos. Mas quando lemos Atos 2, 380 já tinham ido embora. Porque você ficar num lugar orando, e é muito cansativo, e dói o cotovelo, e dói o joelho, e falta ar, e o seu corpo quer ir para outro lugar, e o seu espírito quer ficar. E passou um dia, e 2 dias, 3 dias, 4 dias, aquelas pessoas todas ali. Mas no 10º dia, aleluia, a Bíblia diz que eles ouviram um ruído como de um vento. Lembra lá do jardim? Lembra do Senhor Jesus soprando? Eles ouviram um ruído de um vento, o Senhor soprou outra vez. Aleluia! Nesta noite eu queria te convidar, comece a orar dizendo: Jesus, sopra outra vez, sopra outra vez, sopra na minha vida, sopra no meu ministério, sopra, Senhor, ativa os dons, ativa os talentos. 10 dias a igreja orando. Porque o Senhor disse: fiquem em Jerusalém. Ocorre, irmãos, que todos nós somos atraídos por outras coisas. Eu quero te incentivar. Essa semana vá lá no Facebook e consulte quantas horas por dia você passa no Facebook. Você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado. Era disso que o Senhor Jesus estava falando. Boa parte da igreja chega para o culto, passou a tarde inteira assistindo televisão, e não era culto. Quem dera estivesse assistindo o Bispo Macedo, o Valdomirão, o R.R., o Silas Malafaia, mas não era. A maior parte da igreja passou assistindo programa de auditório, realities, programas perniciosos, sensuais, cuja atração é somente carnal, pecaminosa, lascívia, imoral, indecente. E chegam para a igreja tão longe de Deus, tão distante de Deus, os lábios já estão roxos, há uma morte espiritual marcando aquela vida. E olha o que o Senhor diz na sua palavra. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenhas riquezas, vestes brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha, queridos irmãos, essa palavra de Deus, ela foi destinada inicialmente à igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, mas hoje nós chamamos toda aquela região de Turquia. Havia uma igreja lá, havia um pastor, e cada igreja, em cada tempo da história, tem desafios próprios. E aquela igreja tinha os seus pecados, e aqueles mesmos pecados acompanham parte da igreja ao longo da história do cristianismo.
Mas muitos escatólogos consideram que as 7 igrejas da Ásia, elas se referem às 7 eras da igreja. E nessa compreensão, nós estamos na última fase da igreja. É como se nós vivêssemos o tempo de Laodiceia. É um tempo, irmãos, em que muita gente não tem noção, mas a gente vive muito bem. E talvez você fale, o pastor não sabe. Não, pode ter certeza que você vive muito bem. Conversa com teu avô, com tua avó, para você ver. Era uma pobreza, eram uns garfos que enferrujavam na boca. Aqui quem já tem idade lembra, aqueles garfos enferrujavam, você punha assim, grudava o lábio. A minha mãe, nós não tínhamos prato na nossa casa, nós comíamos em lata de marmelada. Era tudo uma pobreza. Um dia meu irmão veio correndo, mãe, achei um prato. Minha mãe ficou feliz, pensou, pelo menos um, se tiver uma visita, tem um prato. Era mais uma lata de marmelada, e não era a gente que comia a lata, achava em algum lugar. Quem que andava de carro, irmãos? Quem que andava de carro? Você tinha alguém na sua família que tinha um carro, seu avô? Percebeu? Roupa simples. Nós usava conga, lembra disso? Os irmãos antigos andavam conga, um chulé horrível aquilo, usava aquela chinela havaiana, arrebentava um preguinho, você punha outro, percebeu? Hoje a gente não quer mais consertar sapato, não é assim? Se o sapato estraga, você não manda mais no sapateiro, você joga fora. Naquele tempo, irmãos, a igreja era tão pobre, eu estou falando assim financeiramente, porque é disso que Deus está falando. Financeiramente, a igreja era tão pobre. Nós usávamos roupa que vinha dos Estados Unidos, roupa que vinha pela diaconia, e vinha nos lençóis enormes assim, cheio de roupa velha lá dentro, e tinha que lavar e limpar, dava para os crentes, nós também pegava. E sabe as gravatas que meu pai usava? As gravatas eram usadas como corda para amarrar aquilo. Minha mãe tirava, passava tudo de volta e virava gravata outra vez. Papai era pastor, minha mãe tinha que virar os punhos das camisas, porque aqui ficava tudo comido, então ela descosturava, arrumava, virava a gola para ficar o estragado para dentro. Meu pai orava ajoelhado para a parede, para ninguém ver o jornal tampando os furos no sapato. Mas olha uma coisa, você chegava numa igreja daquelas, já de longe, você sentia um calor espiritual. E os crentes orando e dizendo, venha teu reino, Maranata, vem Senhor Jesus, sopra outra vez. Agora, irmãos, olha a situação, essa igreja é considerada uma igreja pobre, e nós somos. Essa igreja é uma igreja pobre. Porque hoje a igreja tem templos magníficos, a igreja tem templos maravilhosos, glória a Deus por isso, glória a Deus pelos pastores que tiveram visão para construir templos maravilhosos, mas o Senhor está dizendo, você está achando que você é rico? Que você não tem falta de nada, você nem sabe que você é um miserável, pobre, cego, nu. Por quê? Porque falta na igreja a presença da glória de Deus. Falta a presença da glória de Deus, mas o Senhor está trazendo sobre esta igreja a sua Shekinah, a sua nuvem de glória. O Senhor mudará a história desta igreja, o Senhor mudará a história deste ministério, e o Senhor diz, eu te aconselho, compra de mim ouro puro provado no fogo. Do que ele está falando? Ele está dizendo, compra a presença da minha glória. E por que usa essa palavra compra? Porque para você obter a glória de Deus, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você vai ter que dedicar tempo à oração. E eu creio, e eu tenho certeza, porque eu sei que o Senhor é que está fazendo isso, já está acontecendo. O Senhor vai chamar aqui pessoas para oração. O Senhor despertará pessoas para oração. Aleluia! Compra! Desiste de outras coisas para buscar a minha face, diz o Senhor. Desiste de outros lugares para estar na minha casa, diz o Senhor, porque você acha que é rico, que tem uma casa bonita e um carro bonito. E o Senhor está dizendo, busca a minha face. Eu quero perguntar, você veio para esta noite com alguma expectativa? Havia uma expectativa no coração de alguém aqui? Não? Pessoas estão dizendo que sim, mas eu quero perguntar,
Que tamanho que era essa expectativa? Você que está querendo comprar um carro novo, a expectativa de receber o Espírito Santo é maior ou menor do que comprar o carro novo? Você que está vendo aquele apartamento novo, a expectativa da glória de Deus é maior ou é menor? Se comprar o carro novo, se comprar a casa nova, se pagar as contas, se resolver essas coisas, é maior do que a expectativa da presença da glória de Deus, então você nem sabe que você é um desgraçado, cego, pobre, miserável e nu. Porque os seus olhos estão todos nesta vida, as suas paixões todas nesta vida, seus instintos todos nesta vida, e você está espiritualmente morto. Mas nesta noite nós vamos orar e dizer: sopra outra vez, sopra outra vez, sopra outra vez, aleluia. E o Senhor diz: eu te aconselho que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Essa igreja que hoje se veste bem, essa igreja que compra roupa boa, que compra roupa nova, que compra roupa de marca, que escolhe o que vai vestir, essa igreja também é uma igreja adúltera. Você nunca viu tantos adultérios, você nunca viu na igreja tantos namorados dormindo junto, você nunca viu na igreja tanto divórcio, inclusive de pastores, de obreiros, uma vergonha. O Senhor está dizendo: você acha que está bem vestido? Só porque está com uma roupa bonita? O Senhor está dizendo: compra de mim vestes brancas. Sabe do que o Senhor está falando? De santificação. De santificação. Abre mão do pecado. Eu quero perguntar, com a ajuda do Espírito Santo, e eu também sujeito junto com você a esse escrutínio da palavra e da presença de Deus, de qual pecado você precisa se separar nesta noite. Você faz parte deste grupo que vive em sexualidade, mas você ainda é uma pessoa solteira? Você namora com alguém e pratica sexo com essa pessoa, mas você ainda é solteiro? Você vive em adultério? Você vive em fornicação? Os seus olhos estão cheios de pornografia? O apóstolo Paulo fala de um grupo de pessoas dentro da igreja. Ele diz assim: tendo os olhos cheios de adultério. Por quê, irmãos? Porque esse é o espírito do nosso tempo. Você pode abrir a internet, você pode abrir revistas, as músicas, do que fala? Sexualidade. E os crentes, eles trazem isso para o seu vocabulário e falam: oh, como você está sexy. Faz parte já da cultura cristã, mas o Senhor está dizendo: eu te aconselho que de mim você compre roupas brancas para que te vistas, e colírio para que veja. Estamos precisando de uma obra de Deus? Você concorda que a igreja precisa de um agir de Deus? Uma transformação? Que Ele nos liberte do pecado, que Ele nos liberte do adultério, do divórcio, de toda coisa que nos separa do Espírito Santo, porque senão o Senhor virá e voltará para outro lugar. Mas eu não quero, eu quero que o Senhor venha e faça morada neste lugar, que o Senhor habite a sua vida, habite esta igreja, aleluia. O Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O apóstolo Paulo escreveu: você ignora que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? É a bondade de Deus. Se Deus está incomodando o seu coração, se Deus está falando sobre áreas pecaminosas da sua vida, essa palavra não é de condenação. Notou? O apóstolo Paulo diz: você não entende que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? É porque Deus ama você. É porque Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você vá junto com o mundo. É por isso que Deus trabalha na sua vida. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Aleluia.